Sabe aquela frase, nem Deus pode afundar o Titanic? Pois é, a White Star Line nunca disse isso. O que veio depois do naufrágio foi jornalismo, boato e dor. Hoje eu vou te contar as verdades, os mitos e as histórias que ficaram no fundo do mar. O Titanic, um palácio flutuante. O Titanic media cerca de 269 metros e era o ápice do luxo de 1912. 8 convéses, piscina, banho turco, biblioteca, quadras, elevadores e uma decoração em 20 estilos arquitetônicos diferentes só na primeira classe. Pessoas diziam que embarcar ali era como entrar num hotel 5 estrelas, sobre o oceano. A frase que não existiu. Muitos repetem que a companhia dizia: nem Deus poderia afundar esse navio. Essa frase apareceu depois em jornais de Nova York. Não era declaração oficial da White Star Line. O que a empresa realmente dizia era algo mais prudente, que o navio era construído com compartimentos estanques, divisões herméticas, que previnem que a água ou o fogo se espalhem, contendo o dano e mantendo a flutuabilidade, e considerado muito resistente para a época. Irmãos do Titanic. O trio. O Titanic tinha 2 irmãos, RMS Olympic e HMHS Britannic. O Olympic sobreviveu longamente, mas o Britannic também afundou, em 1916, durante a Primeira Guerra, atingido por uma mina. Seu naufrágio ocorreu em águas muito mais rasas, cerca de 100 a 120 metros, e a história dele é triste, mas diferente da do Titanic. O iceberg, dimensões e o perigo oculto. O iceberg que colidiu com o Titanic tinha cerca de 126 metros de comprimento, mas apenas cerca de 18 metros estavam visíveis acima da água. O resto estava sob a linha da água. Lembrando, colisões com icebergs eram relativamente comuns no Atlântico Norte. Mas o que tornou o Titanic fatal foi a combinação de velocidade, danos em múltiplos compartimentos e falta de botes para todos. A colisão. Avisos, manobra e tempo. O Titanic recebeu avisos de gelo naquela madrugada. Ainda assim, a manobra não foi suficiente. Abriu-se rasgos em 6 compartimentos estanques, enquanto o navio suportava apenas 4 comprometidos. Em 4 horas, ele foi do luxo à catástrofe. O navio que se partiu. Por anos houve debates se o Titanic afundou inteiro ou se partiu. Vários sobreviventes disseram que ele se partiu. Um deles, após o naufrágio, tentou desenhar com o máximo de detalhes possíveis o que tinha acontecido naquela noite. No entanto, só em 1985, quando Robert Ballard localizou os destroços a 3.800 metros, foi confirmada a separação. Proa e popa estão afastadas por mais de 600 metros, espalhadas por uma área de cerca de 15 milhas quadradas. A profundidade e o ambiente hostil. O Titanic jaz a 3.800 metros de profundidade, uma pressão monstruosa. Se um ser humano fosse lá embaixo sem equipamento, a pressão o comprimira em segundos. Poucas formas de vida sobrevivem ali. Só a descida de submersível para os destroços do Titanic, hoje, dura cerca de 2 horas. É um mundo escuro onde a luz do sol não chega. A área de debris. Durante a descida, partes se soltaram. Cabos, móveis, objetos pessoais e espalharam-se. Hoje, os destroços cobrem uma vasta área, onde pinças de robôs encontraram desde louças e talheres até estruturas de aço. O fogo nos carvões, teoria que abala. Uma teoria levantada por historiadores. Incêndio em uma pilha de carvão, em uma fornalha. Teria enfraquecido a chapa do casco antes da colisão, tornando o navio mais vulnerável. Não é consenso. Mas muitos especialistas consideram que o fogo pode ter contribuído para o rompimento acelerado das chapas quando o iceberg tocou o casco. Colete salva-vidas. Aqui chega um ponto que muita gente comenta. O colete salva-vidas do Titanic era feito de lona e cortiça. Esses coletes eram modelos antigos, que continham placas de madeira. Ao pular de grandes alturas, essas placas batiam no queixo e provocavam fraturas fatais, como quebrar o pescoço. Haviam também tipos de cintas e boias.
Se confirma que muitos que pularam da altura dos convéses sofreram impactos violentos ao cair na água gelada. E a hipotermia foi a causa mais comum das mortes no mar. É um ponto polêmico. Relatos pessoais existem, mas a hipótese de que todos morreram por causa de placas quebrando o pescoço não é unanimidade entre historiadores. Ainda assim, a ideia ilustra como a combinação de altura mais equipamentos precários foi mortal. Os músicos. Coragem até o fim. Um dos episódios mais tocantes. A banda do Titanic tocou enquanto o navio afundava, mantendo a calma entre passageiros. Os músicos continuaram até os últimos minutos, um ato que virou símbolo de coragem e humanidade. Heroísmos e surpresas. Histórias humanas surgiram em meio ao caos. Margaret Molly Brown ajudou a organizar a emergência no bote e a proteger sobreviventes. Virou lenda como a inafundável Molly Brown. John Jacob Astor, um dos homens mais ricos do mundo, ajudou sua mulher a entrar no bote, porém não conseguiu embarcar. O padeiro Charles Joughin sobreviveu várias horas na água. Ele disse ter bebido uísque e caminhado até a sobrevivência. Os médicos acreditam que o álcool pode ter retardado a sensação de frio. Isso não o salvou totalmente, foi combinação de fatores. Os cachorros a bordo. Havia animais no navio. A maioria dos cães ficou presa nos canis. Apenas 3 cachorros sobreviveram. Lady, Sun Yat-sen e um terceiro cujo nome é menos conhecido. Eles foram levados no colo por suas donas da primeira classe. Quem foi recuperado? A missão de Halifax. Os navios de resgate, como o Mackay Bennett, vasculharam a área e trouxeram corpos até Halifax. Muitas vítimas estão enterradas em cemitérios locais. Há placas e memoriais como em Mount Olivet. Halifax virou um ponto central para o luto e o resgate. Um português rumo ao Brasil. Entre os mortos havia imigrantes com sonhos de novo mundo, por exemplo. José Joaquim de Brito, um português que planejava seguir para São Paulo. Infelizmente, seu corpo nunca foi recuperado. Histórias assim lembram que o Titanic também foi uma tragédia de sonhos interrompidos. O menu de primeira classe. Luxo até na comida. Na noite do naufrágio, o menu da primeira classe incluía ostras, salmão, pato assado, bife, sirloin, patê de foie gras, pêssegos em geleia e eclairs de baunilha e chocolate. Era uma refeição digna de palácio e que hoje impressiona pela opulência no meio do Atlântico. Artefatos, exposições e o maior objeto recuperado. Muitos artefatos foram trazidos e várias peças foram exibidas em museus, inclusive o Maritime Museum of the Atlantic, em Halifax. Entre os grandes itens recuperados, existem painéis e portas de cabines, por exemplo, de C-79 e C-80, que já foram exibidos em grandes mostras e, por vezes, emprestados a exposições em cidades como Las Vegas. Essas peças ajudam a contar a rotina a bordo, mas também geram debates sobre preservação e comércio de relíquias. As imagens submarinas e o ensaio final. As primeiras imagens em alta resolução dos destroços só vieram décadas depois, com submersíveis e robôs. Em 1985, Robert Ballard e sua equipe fizeram a descoberta que confirmou a separação do navio e mapeou a área. As fotos do fundo, com ferrugem, cartas, louças e a carcaça, deram um novo corpo ao mito. A bactéria que come ferro. Cientistas identificaram organismos que consomem o ferro do casco. Uma bactéria batizada com o nome do navio, Halomonas titanicae, atua degradando a estrutura metálica do Titanic. As formas de corrosão e crustáceos, de ferrugem, já alteraram tanto a estrutura que especialistas acreditam que até o fim deste século grande parte do navio terá desaparecido. Filmes e lendas. O Titanic virou cultura pop. 29 dias depois do desastre, já havia um filme mudo chamado Saved from the Titanic. Ao longo do século, foram produzidas dezenas de obras, a mais famosa sendo a de James Cameron, 1997, que misturou história e ficção.
E há o filme nazista de 1943. Eles usaram o episódio para fazer narrativas políticas. No filme, os britânicos são retratados como desprovidos de inteligência. A passagem por classe. Quanto custaria hoje? Os preços variavam enormemente. Uma primeira classe de luxo, convertida para valores atuais, poderia chegar a uma faixa que vai de 2.600 a quase 76 mil dólares, dependendo do nível de luxo. A segunda classe hoje equivaleria a cerca de 1.044 dólares e a terceira a 261 dólares, segundo conversões aproximadas. Tudo depende de cabines e serviços. Teorias conspirativas. Existe a famosa teoria do troca de navios, que o Olympic teria sido encoberto como Titanic num golpe de seguro. Outra linha aponta o incêndio nos carvões como fator crucial. São teorias que atraem curiosidade, mas falta-lhes provas definitivas. Ainda assim, alimentam documentários e debates. O legado. Regras e segurança. Do ponto de vista prático, o Titanic mudou o mundo. Leis de segurança foram reforçadas. Um padrão internacional exigiu botes suficientes, rotas e vigilância de gelo foram ampliadas. A tragédia salvou vidas no futuro por meio de normas que se tornaram obrigatórias. Livros e premonições. Antes de 1912, um romance de Morgan Robertson, chamado Futility, ou The Wreck of the Titan, descrevia um enorme navio Titan, que afundava após bater num iceberg, semelhanças que assombraram leitores e historiadores. Há também livros de referência como Titanic, Minute by Minute, que reconstroem detalhadamente a noite. O valor simbólico. O Titanic virou metáfora do otimismo cego, da confiança na tecnologia sem cautela, do choque entre classes e do poder da tragédia em transformar regras e memórias. Ainda hoje, nas relíquias, nas histórias de passageiros e nos cemitérios de Halifax, encontramos ecos desse drama. E então, qual desses fatos te chocou mais? Tem algum detalhe que você quer que eu aprofunde? O incêndio nos carvões, as teorias de conspiração, as histórias dos passageiros? Escreve nos comentários. Deixa o like e se inscreve se você é do tipo curioso. Até a próxima descoberta surpreendente.